gente vai começar, enquanto toca a música que Ana Paula chamou ontem de psicodélica, para chamar todo mundo para entrar. Então, bom dia. Eu sou a Isabela Panunzio, eu sou coordenadora do IBRAC Júnior e advogada do Levi Salomão. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, estatura média. Eu estou usando um terninho azul e uma blusa branca e tenho cabelos, olhos e sobrancelhas escuros. E o meu cabelo é curto também, além de escuro. Eu vou começar pelos agradecimentos. Primeiro, aos nossos palestrantes que toparam falar de um tema que não é simples. Então, Vitor, Marina, Rodrigo, Ademir, muito obrigada. Depois, eu queria agradecer ao IBRAC, em especial a Maria Cecília Andrade, que é diretora de diversidade e que cuidou com muito carinho do IBRAC Júnior durante a gestão dela, e também ao Ricardo Botelho e à Renata Zúcolo, que nos ajudaram muito. Queria agradecer ao IBRAC Júnior, em especial a Marcela Carvalho, que pensou nesse tema e ajudou a construir o painel, mas também a Sara Carneiro, a Flávia Couto e a Maria Eduarda Gênova, e a todo mundo que fez roteiro, pesquisa e o trabalho de bastidor que trouxe a gente até aqui. E queria dizer que o IBRAC Júnior é uma iniciativa muito importante. É uma iniciativa que tem projetos criativos e muito especiais, como é o painel aqui no Ibracão, mas também, por exemplo, a Semana da Concorrência nas universidades. E que eu, como alguém que começou a trabalhar com direito à concorrência no segundo semestre da faculdade, fico muito feliz e até aliviada de saber que as próximas gerações de concorrencialistas vão ter um espaço para acolhê-los e para ajudá-los a se destacar, como é o IBRAC Júnior. Feitos os agradecimentos, eu vou fazer uma descrição breve do tema, e aí eu passo a palavra para os nossos palestrantes para que eles se apresentem e façam, por favor, as suas autodescrições. As OPAs hostis não são o arroz com feijão dos advogados concorrencialistas no Brasil. Na verdade, a jurisprudência é árida, né? A própria estrutura societária das empresas brasileiras, que muitas vezes tem um capital concentrado em companhias de capital aberto, e que muitas vezes estão sob controle familiar, desincentiva esse tipo de operação. Então, não é a coisa mais comum do mundo. A gente tem poucos casos, mas isso não faz com que seja menos importante discutir esse tema. Quando a gente fala de OPAs hostis, ou mesmo amigáveis, e de aquisição de participação minoritária, a gente está falando, na prática, da influência de uma empresa sobre a outra. E muitas vezes essas empresas são concorrentes. O que faz com que seja especialmente importante, e é uma parte da nossa discussão aqui hoje, como, se e quando os direitos políticos vão ser exercidos. A gente tem isso muito claro, por exemplo, no caso da CSN da Uzi Minas, em que o CAD determinou o desinvestimento da participação acionária e também suspendeu o exercício de direitos políticos, exceto por uma decisão muito pontual em 2016 que permitiu o exercício desses direitos. Tem outros casos também, como o SAS Login, mas Ademir e Rodrigo vão me ajudar a descrever essa história muito melhor do que eu própria poderia fazer. Mas quando a gente foi montar o painel, a gente ficou pensando que as repercussões das OPAs, em especial das OPAs hostis, mas também das OPAs amigáveis, vão muito além do direito antitruste, do direito concorrencial. Então, a gente chamou a Marina, que é a diretora da CVM, e o Vitor, que é advogado societário, para ajudarem a gente a olhar para a floresta, né, e não ficar preso só à árvore. Com isso, passo a palavra para o Vitor, para que se apresente, por favor. Obrigado, Isabela. Um bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Comitê IBRAC Júnior, o convite do IBRAC, meus colegas do painel. É muito bom estar aqui nessa discussão. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem negro, uso barba. Eu estou usando terno azul marinho e gravata azul marinho. Bom, para começar, falando um pouco aqui da provocação da Isabela, né, falar um pouco da floresta, né, conceituar um pouco do que é uma OPA, né? E para que a gente tenha uma base comum para discutir o tema de hoje, né? Então, o regime da lei das SA basicamente prevê dois grandes grupos de OPAs, né, que são ofertas públicas para aquisição de ações, né? O primeiro grande grupo é a OPA regulada pelo artigo 257 seguintes, né, que é o que a gente chama de OPA voluntário. Ela ocorre quando há
progressiva compra por um comprador de ações a mercado, né? E em determinado momento, o comprador por si acha por bem fazer uma oferta para adquirir mais ações, né? Uma oferta para os acionistas em geral para adquirir um determinado número de ações por um preço pré-determinado pelo comprador e não pela lei. O outro regime que a lei das SE, eu estou fazendo algumas simplificações para que a gente possa ter tempo para a parte mais focada da discussão. O outro regime, grande regime que a lei das SE prevê é o artigo do 254A, que é uma OPA que é um pouco diferente do que a gente está tratando aqui em termos de OPA hostil, que é a OPA que se trata do direito de tag-along do acionista minoritário quando há um negócio privado envolvendo, né, um comprador e um grupo de acionistas controladores de uma companhia listada. Né? Esse regime sim prevê, né, um preço pré-determinado na lei, né, de 80%, né, e o novo mercado atribui aí de 80% do prêmio do controle, né, e o novo mercado, enfim, aproxima isso para 100%. Tá? Quando a OPA se torna hostil, a OPA amigável, aí estou falando do regime do 257. A OPA amigável é aquela em que há uma proximidade, um alinhamento, né, de entendimentos entre a administração da companhia, né, cujas ações estão sendo, podem ser adquiridas, e o comprador. Né? Então, enfim, há um contato, há o que a gente chama de documentos preliminares em M&A. Um term sheet, uma comunicação mais estruturada, em que o potencial comprador fala um pouco das intenções dele, o número de ações que ele quer comprar, o que ele pretende com aquele movimento, né, que a gente sabe que vai ter repercussões para a companhia, já que ela é uma companhia listada, e também há um diálogo com o grupo de controle. Em oposição, a OPA hostil é a que ocorre mediante a compra progressiva de ações. E em algum momento, né, o potencial comprador entende por bem lançar uma oferta, né, mas sem que tenha ocorrido um diálogo estruturado, né, tanto com a administração quanto com o grupo de controle, a generalidade dos acionistas. Isso pode gerar algum tipo de discussão, né? Então, quando a gente estava conversando ontem, Isabela, colegas, desafios que podem surgir a partir dessa dinâmica de opostil. Primeiro enfim, se vai haver um interesse, vai haver facilidade do ponto de vista da governança, né? Facilidade no diálogo com os acionistas, alinhamento de interesses entre os potenciais vendedores e o potencial comprador. Né? Precificação, evidentemente, mas isso é uma avaliação que o comprador faz também. E o segundo, e aí vai ser objeto de outras partes aqui da nossa conversa, na pendência da conclusão da oferta, há uma série de ações que, enfim, podem ser adotadas pelos administradores da companhia alvo, vou assim chamar, e pelos acionistas que podem trazer algum tipo de impacto na empresa que está prestes a ser adquirida, tá? Traçadas essas bases iniciais, enfim, devolvo a palavra, tá, Isabela, para que a gente possa seguir. Muito obrigada, Vitor. Eu vou aproveitar o gancho, já vou passar a palavra para o Ademir, para que ele se apresente e fale, enfim, nos dê uma introdução histórica e sobre qual é a perspectiva do antitruste, do concorrencial sobre as OPAs, em especial as OPAs hostis. Legal, obrigado, Isabela. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ademir Pereira, eu sou sócio do Delchiaro Pereira Advogados. Minha autodescrição, eu sou um homem branco, cabelo escuro, tenho barba, escura, mas ficando branca. Uso óculos, estou de camisa branca com um terno azul escuro. O Vitor trouxe considerações importantes e eu, olhando aqui para a sala, eu vejo que talvez 95% ou mais dessa sala provavelmente já notificou um ato de concentração ao CAD ou revisou, ou analisou, né, um ato de concentração que foi notificado ao CAD. E aí a gente sabe, né, que na grande maioria dos casos que todo mundo aqui já deve ter visto, você tem essa situação em que comprador e vendedor negociam uma transação, negociam contratos, certo? Que vão inclusive prever uma série de cláusulas suspensivas, né? Todo mundo aqui, acho que é óbvio para todo mundo a questão do controle prévio de atos de concentração, né? Então a gente sabe desde a lei de 2011, desde maio de 2012, portanto, o Brasil conta com o controle prévio de atos de concentração, então esses contratos tipicamente vão prever uma transação que fica suspensa, condicionada a uma série de condições precedentes, inclusive a aprovação regulatória ou a aprovação
do CAD especificamente quando tem uma notificação no Brasil. E aí, nos casos, claro, num caso sumário que a gente sabe vai ser muito rápido, mas em casos um pouco mais complexos, existe um período longo, né, que pode transcorrer desde a assinatura do acordo até a consumação ou closing da operação, muitas vezes causado pela necessidade da revisão cuidadosa regulatória. E as partes, nesses contratos, como vocês sabem, todo mundo aqui que já viu um contrato dessa natureza, sabe que ele contém, tipicamente, muitas cláusulas que buscam proteger o investimento nesse período, né? A ideia é de que o vendedor que está saindo do negócio não possa se aproveitar desse período para, por exemplo, os administradores começarem a colocar uma remuneração muito mais alta, ou que os sócios busquem algum tipo de remuneração adicional, ou que vinculem a companhia a negócios que no futuro podem ser ruins. Então você cria uma série de condições que buscam dizer, olha, siga o curso normal dos negócios. Se houver alguma alteração muito dramática do curso normal dos negócios, o comprador deveria ter a condição de falar a respeito, de aprovar ou não essa ação. Isso é o normal, certo? É o que a gente vê sempre. Acho que o que é diferente no caso aqui da OPA, especialmente, né, como o Vitor explicou, é que a OPA aqui hostil ou amigável, ela não essa da aquisição do controle que depois gera a necessidade de compra do restante do capital, né? Tô dizendo nessa hipótese em que o capital está disperso, né, em que o capital acionário está disperso, em que você pode ter acionistas de referência, mas ninguém com controle claro, eh, a aquisição por meio de uma OPA, a visão de controle mundial, ela passa a ser muito relevante. Essa é uma opção relevante. Você não tem um acionista específico que você possa negociar controle. Então, você pode ir a mercado dessa forma, né, por meio desse edital que estabelece condições e buscar a compra. Só que isso ocorre assim, dessa forma, ser uma compra que se dá no mercado de capitais. E aí tem uma consequência importante para o dia da concorrência, que é, como a Marina bem nos explicou ontem, né, a questão, você chamou até de D+2, ela poderia falar disso melhor que eu, que é no momento em que você realiza a aquisição, ela se completa. Não dá para colocar uma condição precedente dessa natureza, né? Do tipo, olha, vou comprar, mas vamos esperar o CAD analisar aqui pelo período que transcorrer. E isso é reconhecido, né? A lei do 529, ela tem ela tem uma previsão específica para essas situações, que foi depois regulamentada pelo CAD, tanto na resolução 33 quanto no seu regimento interno, né? Que vai estabelecer, reconhecendo o fato de que a operação ela se consuma, né, nesse caso, excepcionalmente, a operação se consuma, ou seja, há uma transferência da ação para o comprador. No entanto, para justamente preservar a possibilidade de haver análise concorrencial sem que a operação produza efeitos negativos sobre a concorrência, ficam suspensos os direitos políticos do comprador, né? Então, essa é uma consequência do regimento interno do CAD. Então, essa é uma diferença muito importante que vai acontecer nas OPAs e acontece de modo geral. A OPA ela busca controle, mas você vai observar essa mesma situação numa aquisição minoritária em mercado de capitais, certo? Essas situações em que você compra mais do que quando você ultrapassa lá o patamar de 5%, por exemplo, de um rival, você tem que notificar o CAD. Essa mesma situação se aplica. Então, essa é uma primeira diferença muito importante, né? Ou seja, você fica sem direitos políticos. Eh, E aí eu vou adiantar aqui 2 pontos, talvez a gente possa discutir mais ao longo do painel, que é essa especificidade vai gerar 2 momentos, me parecem críticos para análise concorrencial. O primeiro é, durante a análise do CAD, a suspensão dos direitos políticos, em determinadas circunstâncias, pode ser um problema sério para o comprador. E mesmo para a viabilidade do negócio ao longo do tempo. E essa vai ser uma discussão, tem um caso do CAD em que essa discussão aparece, uma discussão muito interessante, a gente pode falar um pouco mais dela daqui a pouco. Certo? Em que, olha, eventualmente o comprador ele vai precisar de algum modo já começar a interferir minimamente sobre a gestão da companhia para preservar o valor do negócio, tá? Já que ele não está ali munido dessas condições contratuais que a gente vê nos outros casos. E a outra, que me parece também muito relevante, é depois o final da história, que é a situação em que o CAD eventualmente tenha que impor um remédio, especialmente se for um remédio de desinvestimento. Todo mundo aqui sabe que
toda a lógica da Lei 12529 de estabelecer o controle prévio foi justamente preservar na maior medida possível a capacidade do CAD em impor remédios e reverter a operação. Nesse caso, como a operação ela se consuma, né, pela própria estrutura do mercado de capitais, evidentemente a imposição de remédios ela é muito mais complexa. Só para já levantar a bola, vide o caso CSN Uzi Minas, né? A gente vai poder falar disso ao longo do painel. Vou parar aqui para deixar a discussão. Obrigada, Ademir, inclusive por ter levantado a bola. Depois de ter ouvido, assim, a introdução sobre o que são OPAs, quais são as questões relevantes, eu acho que seria muito proveitoso a gente ouvir as nossas autoridades sobre quais são os desafios que elas enfrentam, no controle, na revisão de OPAs. Eu vou começar pela Marina, por favor, já que ela foi mencionada e tem direito de resposta. Isabela, obrigada. Obrigada ao IBRAC pelo convite. É sempre um prazer falar nos eventos de vocês. Eu estava falando para a Cecília, eu aprendo muito. Então, no mínimo, continue me convidando, porque é sempre uma oportunidade para eu estudar mais os temas de vocês. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos compridos, escuros, eu tô com um terno branco e uma blusa bege. Bom, eu tenho uma má notícia para todos nesta sala. A Isabela falou que as OPAs não são um assunto arroz com feijão para comunidade concorrencial. A péssima notícia que eu tenho é que elas também não são um assunto arroz com feijão para a comunidade do mercado de capitais e societário. Então, estamos todos quase no mesmo, em lugares diferentes do barco, mas mais ou menos no mesmo barco. Bom, as OPAs, como o Vitor falou, né, elas se caracterizam por começarem como um negócio jurídico unilateral, né, uma declaração ali de vontade de aquisição de valores imobiliários, de ações de um terceiro, seja porque isso é deflagrado por situações que a lei e a regulamentação exigem que dali decorram uma oferta pública de aquisição ou situações voluntárias, como é esse caso em que se enquadram as chamadas OPAs hostis. Quando nós pensamos em OPA, do ponto de vista da CVM, sendo muito franca, e aqui já antecipando um assunto sobre o qual nós vamos falar mais adiante, eh, são poucos os casos em que a dimensão concorrencial efetivamente preocupa o regulador de mercado de capitais. Em parte, isso tem a ver com o fato de que OPAs são processos tão complexos e tão regulados que nós já temos uma quantidade grande de preocupações no nosso prato, sobretudo quando nós estamos falando em contextos mais hostis. Do ponto de vista mais amplo, o que a CVM se preocupa quando se depara com um processo de OPA? Se preocupa com divulgação de informações, né, transparência e um tratamento equânime entre os acionistas. Essas são as grandes tônicas, digamos assim, da preocupação das preocupações da CVM nesses processos. Mas se a gente for quebrar um pouco esses temas, qual é o tipo de coisa para a qual a gente está olhando? Primeiro, eh, eventual caráter artificial ou custos elevados para os acionistas. Segundo, a criação de um ambiente de pressão sobre os acionistas para que eles vendam as ações, que é algo que nós chamamos de pressure to tender. E, finalmente, e esse ponto é muito delicado e vem se tornando talvez o principal foco de análise, né, tirando essas duas primeiras
esses 2 primeiros aspectos que eu citei, ligados à transparência e o tratamento equitativo entre os acionistas, que é a conduta dos administradores. Os administradores cumpriram com os seus deveres fiduciários durante o processo de OPA, né, quando, ao anúncio do interesse de realizar uma oferta, quando eles são engajados pelo potencial adquirente. Então, esse terceiro aspecto tem sido, nos últimos anos, objeto de muita atenção da CVM. Mas, com tudo isso, é para dizer, as questões concorrenciais, elas entram na nossa análise nos casos concretos. Elas não estão ali postas no primeiro momento da nossa análise. É evidente que quando a gente está tratando de um de um caso que tem alguma sensibilidade de natureza consumerista ou concorrencial, isso existe. É comum, por exemplo, que os editais de OPA façam constar que a OPA, ela vai ser concluída mediante ali a aprovação dos órgãos, regulatórios, exigíveis, mas isso passa a ser um problema para a gente na medida em que os bens jurídicos tutelados pelos diferentes reguladores começam a conflitar. É isso. Obrigada, Marina. Bom, Eu posso fazer claro. o Ademir falou um ponto, mencionou um ponto que a gente discutiu ontem, que eu acho que vale a pena só, estressar aqui. Além, né, da natureza jurídica um pouco diferente das ofertas públicas de aquisição, é essa questão da mecânica. Porque a mecânica de um M&A vou usar a expressão M&A aqui de maneira técnica, mas a expressão a mecânica de uma operação societária negociada é muito diferente de uma operação societária em bolsa, ocorrida de maneira voluntária e muitas vezes hostil. Por quê? Porque quando essa aquisição acontece via bolsa, ela se consuma com a liquidação da oferta, que é a aquisição dos 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 valores mobiliários mediante a troca ali dos recursos pelos, hã, pelos valores mobiliários via sistema da bolsa. Quando isso acontece, eh, há uma troca de titularidade, né. Essa mecânica, para mim, talvez seja a principal motivo pelo qual o CAD trata as OPAs de maneira um pouco diferente, porque a temporalidade do negócio é muito diferente. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente precisa, ter em mente, porque isso não só acaba sendo um driver importante no que diz respeito à análise prévia, mas também impõe uma dificuldade relevante quando a gente se depara com uma situação em que o omelete precisa ser desfeito, né. Então era só isso que eu queria deixar registrado, porque é importante a gente ter essa diferença mecânica na cabeça daqui por diante, nos próximos discussões. Muito obrigada, Marina. Bom, e eu digo isso com muito respeito, a concorrência não é uma questão prioritária na agenda da CVM das OPAs, na agenda do CAD ela é. Então, Rodrigo, por favor. É, bom dia a todos e a todas, né? Primeiramente, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Estou usando um terno azul, camisa branca, estatura média, quero crer. É, também gostaria de agradecer o IBRAC pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui debatendo esse tema tão interessante e incomum, né? Oportunidade para todos nós aprendermos mais sobre esse tema. E eu acabei de descobrir que ser o último tem uma questão que muitos dos meus colegas já falaram e endereçaram muita coisa do que eu ia falar nessa minha fala introdutória, mas ainda assim eu vou chamar a atenção para um aspecto central. Gostaria de cumprimentar também os meus colegas de painel, Marina, Vitor, Ademir,
Nossa moderadora Isabela, que nos deu todo o apoio necessário para estarmos aqui tranquilamente, né? Obrigado, Isabela. Obrigada a você. Eu queria chamar a atenção para uma regra basilar da Lei 2.529, que foi uma inovação em relação a 8884, né? A Lei 2.529 estabeleceu o controle ex ante, né, de análise de atos de concentração. Então, assim, nós temos uma regra central, essencial, prevista no seu artigo 88, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 4º, que veda a consumação, antes da devida apreciação do CAD, de atos de concentração de notificação obrigatória, né. E aí, até para tentar deixar todos na mesma página, né, nem todo mundo aqui é de concorrencial, explicando, né, o que são atos de concentração. Atos de concentração são as espécies trazidas pelo artigo 90 da lei. Entre as espécies nós temos o quê? Fusões, aquisições de controle, de participação societária sem controle, de ativos, incorporações, contratos associativos, joint ventures, consórcios, né? Mas para o tema do nosso debate aqui, em especial, nós vamos abordar uma espécie especificamente, que é a aquisição de controle, né? A tentativa de aquisição de controle, né? Por meio de uma OPOSTIL. Lembrando que, nesse caso, nós estamos diante de uma aquisição de controle por meio da compra de ações, compra essa que ocorre por meio de uma OPA, OPA essa que é do tipo hostil. Então, assim, entendendo que existe essa regra que veda a consumação prematura de atos de concentração de notificação obrigatória, a gente tem que entender, né, para o tema desse painel, que existe uma exceção. Como o Ademir já mencionou, o regimento interno do CAD prevê uma exceção para OPAs, negociação em bolsa de valores e mercado de balcão organizado, né? Então, em relação a essas três modalidades, acredito eu, por conta do que a Marina falou, em relação à consumação, à concretização dessas operações, o regimento interno prevê uma exceção à regra geral de vedação, dizendo que, sim, eles podem consumar o ato de concentração em uma OPA, vou falar de OPA especificamente, desde que não se exerça o direito político antes da autorização do CAD, né? Então, assim, o que a gente percebe? Que essa vedação permanece na sua integralidade, ou seja, a exceção ela é parcial. O que se permite é que haja a consumação no sentido de que seja possível a transferência da titularidade, da propriedade sobre as ações e o pagamento do valor integral por elas, né? Esses dois elementos, tanto a transferência da propriedade quanto o pagamento do valor integral, o CAD entende que são elementos que materializam a consumação da operação. Mas não são só esses dois elementos, existem outros aspectos, né? Então, o exercício de direitos políticos, ele é o elemento que caracteriza uma consumação plena, integral. Então, eu queria, Isabela, nessa minha fala introdutória, só chamar atenção para esse aspecto, né, de que existe essa vedação, porém, existem também essas exceções, e dentro da exceção da autorização para uma consumação parcial, que é de transferência da titularidade das ações, existe também uma exceção para o exercício de direitos políticos. Então, o exercício de direitos políticos, mesmo dentro dessa exceção, é vedado. Porém, existe uma exceção para esse exercício de direitos políticos dentro do contexto de uma OPA, Bolsa de Valores, mercado de balcão organizado, que é uma exceção que diz que, para se garantir a proteção do pleno investimento ao adquirente, é possível o CAD conceder uma autorização antecipada de exercício de direitos políticos pelo lançador da OPA, né? Mas eu queria nessa fala só trazer esses aspectos iniciais e ao longo do painel a gente vai debatendo mais. Obrigada, Rodrigo. Vocês falaram muito sobre consumação parcial e transferência dos valores mobiliários. E eu vou pegar esse gancho para voltar para a questão dos direitos políticos, que muito me interessa e acho que interessa essa plateia também. Fazendo aqui, usando de base o caso CSN News e Minas, você tem esse processo longuíssimo entre a decisão em 2014 e fazer valer essa decisão. São 11 anos. Eu queria entender, primeiro desse lado da mesa, como é que vocês veem essa possibilidade de exercício de direito político no contexto de uma OPA-hostil? E qual é a adequação ou a relevância, tanto
da forma que o CAD estruturou esse processo de impedir o exercício de direitos políticos antes da aprovação da operação, quanto quando a gente fala do ponto de vista de remédios. Ademir, eu vou começar por você, e aí fiquem à vontade para ir e voltar, assim, por uns 10 minutos. Não, legal. Uma discussão muito interessante, né? Então, esse momento, como a gente estava dizendo, da suspensão dos direitos enquanto o CAD analisa, ele pode, em algumas situações, deixar o comprador desprotegido, né? Como a gente estava falando antes, numa operação comum de M&A, fora do mercado de capitais, você se protege contratualmente, né? O contrato busca mitigar essas preocupações, e gera um razoável nível de segurança. Aqui não, né? Aqui você não tem essas condições todas, o que daria espaço, por exemplo, no momento em que você tem um controle, um novo controlador se estabelecendo, mas incapaz de atuar como controlador, já que ele não pode exercer direitos políticos, você pode, por exemplo, dar margem para que alguns minoritários se aproveitem dessa situação e busquem se favorecer, por exemplo. E aí tem uma lógica aqui que talvez eles possam comentar mais que o que é minoritários têm uma tendência a serem, a buscarem lucros de curto prazo, enquanto controladores teriam uma tendência maior, por exemplo, a preservar a companhia no longo prazo. Eles estão mais investidos no negócio do que os minoritários. Ou também uma outra questão que poderia acontecer seria o management da companhia, né, os diretores, eles se aproveitarem disso para ou eventualmente deixarem a companhia, porque simplesmente não concordam com a aquisição de controle que se passou, então eles podem abandonar a companhia, ou poderiam se aproveitar desse momento, e fazer escolhas que não estão alinhadas com o futuro controlador. Então nessas situações pode gerar a necessidade de uma flexibilização, né, dessa vedação ao exercício do direito de voto. O único caso que entendo já passou pelo CAD, né, é um caso envolvendo a SAS, uma subsidiária da MSC, e a Login, em que houve uma discussão grande no CAD, a pedido da MSC, para que houvesse uma flexibilização e eles pudessem exercer, ainda que parcialmente, né, não totalmente, mas parcialmente, os direitos políticos para poder. E aí, ó, o que diz o regimento, né, e o que eles tentaram argumentar foi: vou tentar usar o termo exato do regimento, que é proteção do pleno valor do investimento. Né, a pretexto da proteção do pleno valor do investimento, você flexibilizar um pouco essa regra, e aí o CAD. Naquele caso, eu não vou entrar nos detalhes de o quanto foi flexibilizado ou não, mas o que eu achei interessante foi que eles adotaram um regime de análise para isso similar ao da autorização precária, né? Então a gente sabe que existe a possibilidade de autorização precária para casos não sejam de OPA, né? E aí o caso de OPA ele não tinha um procedimento específico. E aí o cara adotou por analogia o mesmo procedimento de análise. Então a SG fez uma recomendação que foi ao tribunal e o tribunal julgou. Fazer uma última observação rápida, passar para o Rodrigo, que é quem tiver interesse em aprender mais sobre esse caso de modo simples, claro, vocês podem ler os autos, que são muito interessantes. Inclusive, cumprimentei o Fabrício Cardim ontem pelo ótimo trabalho no caso. Mas também tem um artigo escrito pela Sara e pela Nathalie Vicente, que saiu no livro que acabou de ser lançado aqui no IBRAC, o livro de atos de concentração que o IBRAC lançou, que é excelente, faz uma discussão muito boa desse caso, não só desse caso, de OPA hostil, mas desse caso. Então, quem tiver interesse, recomendo muito a leitura. Perfeito, Ademir. Bom, em relação a essa possibilidade de exercício antecipado de direitos políticos, ela é uma exceção excepcionalíssima, digamos assim, né? É algo que, a meu ver, deve ser evitada o máximo possível, né? Só deve ser utilizado em casos realmente excepcionais. E como mencionado pelo Ademir, a gente tem conhecimento de apenas um caso em que foi concedida essa autorização. E ainda assim, não foi no contexto de uma OPA hostil. Foi no contexto de uma OPA amigável, em que as partes estavam colaborando entre si pela aprovação da operação. E também, realmente, assim, eu acho bem interessante dar uma lida nos documentos desse caso, na nota técnica da SG, no voto do tribunal. Ficou muito claro para mim que essa exceção ela tem que se basear pelo artigo 115 do Regimento Interno, que, como o Ademir falou, fala sobre a autorização precária para a consumação de atos de concentração como um todo, não apenas para o exercício antecipado de direitos políticos no âmbito de uma OPA. Então, assim, o que o CAD decidiu nesse caso, ele concedeu a autorização para o exercício de determinados direitos políticos, não todos os direitos políticos, né?
E também é muito importante mencionar que isso ficou sujeito a determinadas condições, a determinadas salvaguardas que garantiriam a total reversibilidade do exercício destes direitos, no caso extremo de uma reprovação do CAD, pelo CAD da operação. Então, é uma medida muito é uma exceção muito específica, né, e deve ser, lidada com extrema cautela pelo CAD no caso concreto, de acordo com as características específicas do caso concreto. Só fazer uma observação. Só fazendo uma observação adicional, Rodrigo, que é interessante que houve um caso anterior a esse, né, também é discutido nesse artigo que eu mencionei para vocês, um caso envolvendo a Forja Taurus, se eu não estou enganado, em que havia ali uma situação, não era uma situação de OPA, só uma situação de aquisição de participação em mercado de capitais, né, então também tem esse problema, de novo, da consumação, mas aí não era uma questão de controle, em que a compradora tentou também uma autorização excepcional ali para poder, exercer certos direitos políticos. Se eu entendo o argumento também é esse, né, dizer: "Olha, preciso preservar o meu investimento, a companhia tem certas dificuldades e eu preciso poder participar de algum modo da gestão, indicando conselheiros, etcétera". E ali, naquele caso, o CAD não topou, certo? Essa autorização foi negada, essencialmente, por eu acho que talvez 2 pontos importantes. Primeiro, acho que não ficou bem demonstrado, pelo que eu pude entender, a necessidade real, né, de alguma intervenção. Mas mais do que isso, era como era uma participação minoritária, acho que esse é um ponto interessante, né. Como era uma participação minoritária, ele não teria, de qualquer forma, condições de necessariamente reverter o fluxo de negócios ou as estratégias da companhia. Então, porque ele precisaria intervir antecipadamente, né. Então é uma operação, na verdade, até simples, que foi aprovada depois, sem grandes problemas, mas que, em que não houve a flexibilização de qualquer forma dessa questão do direito político, principalmente por não ser necessário. Eu ia só registrar que no caso da OPA, né, tem a situação que é muito diferente de uma aquisição de participação minoritária, em que de fato você não tem um controlador, né. Naquela situação você uma pessoa minoritária, você tem um controlador, e aqui você não tem um controlador. Então, talvez essa dificuldade, né, e a necessidade de flexibilização, ela pode aparecer com maior frequência em função desse contexto específico. Perfeito, Admir, excelente. Esse caso da CBC Taurus também interessante o debate. Deixa eu também fazer um Com adendo. certeza. Eh, no artigo da Sara e da Nathalie, excelente, né, eu até recomendo também a leitura. É falado, é mencionado que em relação à questão de será que será frequente essa discussão, né, talvez eu esteja me antecipando aqui, mas qualquer coisa a gente repete, né. Com certeza, fica à vontade. Eh, eu achei interessante uma colocação feita nesse artigo de que a estrutura de controle no Brasil, as empresas que são de capital aberto, negociadas em bolsa, ainda existe, ainda que seja feita a abertura do capital, mas assim, na maioria dos casos, as empresas possuem um controle mais concentrado, né. Então assim, tem muitas empresas familiares, né, então, eu acredito que o Brasil ainda não apresentará, num curto espaço de tempo, um cenário em que as OPAs OX serão muito frequentes, porque ainda é muito difícil, um agente econômico, um grupo econômico, tomar o controle de forma agressiva, de acordo com esse pensamento, né, de que por mais que eles comprem um determinado número de ações em bolsa ou via OPA, é difícil que eles adquiram, de fato, o controle majoritário ou unitário. Eu queria só fazer esse adendo aqui. Obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o lado de cada mesa. Eu queria entender de vocês, ouvindo os nossos concorrencialistas aqui, eh, se vocês como é que vocês enxergam, né, do lado do ponto de vista do negócio e da autoridade de mercado de capitais, essa questão da possibilidade ou da negativa de exercício de direitos políticos. Eu vou começar pela Marina, por favor, e depois Vitor, fica à vontade. Obrigada, Isabela. É um assunto muito delicado para gente, e para isso eu quero dar uns passinhos para trás. Quando a Lei 6404 foi concebida, ela foi concebida levando em consideração esse contexto que o Rodrigo falou, que é um país
com companhias que, em sua maioria, têm o poder de controle ali concentrado. Diferentemente, por exemplo, de jurisdições como os Estados Unidos, em que as participações no capital social são menores e a dispersão costuma ser a regra na maioria dos estados. A lei, ela foi muito sábia em muitas coisas, e esse é um dos aspectos em que ela parece ter sido bastante ponderada. Então, o que que a 6404 fez? Ela fez 2 movimentos simultâneos. Primeiro, ela reconheceu a natureza de controlador, do acionista controlador e os poderes, os direitos e os poderes, deveres decorrentes daquela posição. O que que eu estou querendo dizer com isso? A 6404 vestiu o chapéu do controlador quando o controlador é controlador. Então, ao mesmo tempo, né, assegurando que o controlador tenha o direito de direcionar os negócios da companhia, impondo alguns deveres também que decorrem dessa posição. Então, essa é uma situação jurídica, digamos assim, uma posição dentro do capital social, que ela é plenamente reconhecida pela lei. Ao mesmo tempo, a 6404 reconheceu a situação que nós tínhamos naquela época, que não mudou muito desde então, mudou um pouco, mas não foi uma mudança muito drástica, mas também reconheceu a importância da participação minoritária no capital social, por alguns motivos. Primeiro, porque é por meio da participação minoritária no capital social que se promove um desenvolvimento do mercado de capitais. Um mercado de controle não é necessariamente um mercado de capitais saudável. Um mercado de capitais saudável é aquele em que existe uma quantidade considerável de investidores que ingressam no capital social das companhias na qualidade de minoritários. Esse mercado secundário, ele é absolutamente fundamental para a saudabilidade do mercado de capitais como um todo. Então, a 6404 também reconheceu e trouxe uma série de direitos para os acionistas minoritários, direitos de eleição de administradores, de fiscalização dos negócios sociais. Então, esse equilíbrio que a lei das SA trouxe, ele é de uma enorme sabedoria, e é com ele que nós, né, na qualidade de reguladores e intérpretes da 6404 para as sociedades anônimas abertas, é com isso que nós buscamos, trabalhar nessas situações. Então, eu vejo aqui, 2 pontos de tensão. Primeiro, quando, por meio de uma aquisição, a aquisição de uma posição controladora, tolher o controlador desses, direitos políticos, é algo que conflita de maneira direta com aquilo que é construído e reconhecido pela 6404. Ao mesmo tempo, fazê-lo também quando essas posições são de natureza minoritária, a mim também parece que conflita com a 64, parece não, conflita de fato com a 6404 por conta do papel que o acionista minoritário exerce debaixo desta lei. E aqui eu vou pedir vênia para discordar, do Ademir, porque muito embora o acionista minoritário não tenha de fato o poder de direcionar os negócios sociais, a capacidade que ele tem de fiscalizar e ser um agente, orientador, né, alinhador dos interesses da coletividade dos acionistas, com o interesse social, é muito grande. Então, tolher esse acionista do seu direito de voto pode gerar externalidades muito deletérias para a companhia como um todo. Por isso,
é algo que deve ser tratado com muito cuidado. É óbvio que esses conflitos, né, entre o regime concorrencial e o regime societário, eles, no fundo, acabam sendo conflitos mais aparentes do que reais, porque eles podem ser harmonizados, mas esse exercício de harmonização pela CVM, pelo CAD, pelo judiciário, ele é extremamente delicado. Né, Isabela, do ponto de vista do negócio, né, serei breve, mas acho que é importante trazer um pouco aqui a diferença entre M&A estratégico e M&A financeiro, né? Eu acho que o M&A estratégico é o que naturalmente vai suscitar uma preocupação de ordem concorrencial. E o que que ele é, basicamente, né? É quando uma empresa que atua num determinado segmento econômico, né, está em entendimentos de adquirir participação societária, né, no mercado relevante, né, de uma concorrente, etc. Eh, quando, quando há esse movimento, né, de um comprador para adquirir participação societária de uma outra empresa que atua no mesmo segmento, boa parte do interesse nesse movimento tem a ver com a capacidade de influenciar a empresa que vai ser adquirida, cuja participação societária vai ser adquirida. Então, pegando o gancho que a Marina coloca, certamente há tempos e movimentos quando a gente está falando de OPA, né? Enfim, e algo que o Ademir, né, e o Rodrigo também colocaram. Então, a consumação da transação acontece, né, ao pagamento, à liquidação financeira, mas por conta da especificidade da OPA, de o CAD ainda não ter se pronunciado a respeito da transação, há suspensão dos direitos políticos. No entanto, a tutela que a gente está estudando aqui no painel hoje, ela pode sim ser de grande valia nos casos que o Ademir comenta, né? Então, o que que na prática, descendo um pouquinho no granular aqui, o que que na prática a administração da companhia pode fazer num contexto em que ela não tem interesses alinhados exatamente em cooperar com a aquisição? Bom, ela pode se desfazer de ativos extremamente relevantes, né? E isso tem muita importância para um eventual comprador. O movimento todo da aquisição da OPA pode ser para que haja uma integração de ativos, haja um alinhamento estratégico na condução dos negócios das duas empresas. Isso, por si só, pode inviabilizar o racional econômico da transação, né? Outras coisas que podem ser feitas, né? Assim, coisas que a gente vê, né, outras ações que podem ser tomadas que a gente vê tanto na experiência americana quanto na brasileira. Eh, alongamento de mandatos, você ter o mandato alternado do conselho, você buscar uma OPA concorrente, você se associar a um outro eh, potencial comprador que pode eventualmente não conviver bem, né, com aquela base acionária, pode não conviver bem com o negócio da companhia como um todo. Tá? Então, acho que o regime, e falando aqui da posição do societário, olhando para o concorrencial, acho que o regime concorrencial é feliz ao trazer a possibilidade dessa tutela, né? E no Brasil, historicamente, a gente não viu, como o Rodrigo coloca, isso acontecendo, esse debate acontecendo exatamente, só que à medida que o mercado de capitais se desenvolver e a gente tiver maior dispersão acionária, é de se esperar que isso aconteça. Então é muito positivo a gente estar enfrentando essa discussão agora para ter bases de diálogo, né, entre o regime concorrencial e o regime societário, para que quando a situação se colocar, a gente já tenha um entendimento, né, e possa cooperar da melhor forma em termos de discussão jurídica. Muito obrigada. Eu vou só fazer uma pergunta rápida para a organização. A gente começou com 42 minutos e o nosso tempo acabou, então estou entendendo que a gente ainda tem mais ou menos 20. Obrigada. Bom, eu vou manter a gente aqui no tópico direitos políticos. Marina comentou que um acionista minoritário não vai mudar os rumos da companhia, mas que ele tem uma função importante, e Vitor também falou da importância do exercício de direitos políticos, apesar disso ser ou não mais ou menos relevante em determinadas situações. E a gente estava focando na primeira fala de vocês
Da perspectiva da autorização antecipada e da impossibilidade de exercício até a aprovação pelo CAD. Se vocês puderem, por favor, comentar isso também da perspectiva da suspensão ou do impedimento de exercício de direitos políticos, quando isso é um remédio concorrencial, seria ótimo, por favor. Vamos lá, Isabela. Antes de responder especificamente essa pergunta, né, queria chamar atenção também para qual é o grande desafio, né, nessas situações, para o CAD, né? O CAD tem um grande desafio, que é separar quais são os aspectos concorrenciais e quais não são os aspectos concorrenciais, né, envolvidos numa análise concorrencial. Também queria chamar atenção para o fato de que, seja uma OPA hostil, amigável, negociação em bolsa de valores, são aquisições de controle. E como qualquer aquisição de controle, e a bem dizer, qualquer análise de qualquer ato de concentração, a nossa análise concorrencial é a mesma, né? Então a gente tem, o CAD deve se certificar de que a operação não oferece riscos concorrenciais ao mercado e, em última instância, aos consumidores, né? Do ponto de vista horizontal, a gente deve evitar o exercício abusivo de posição dominante, né, exercício de poder de mercado. De uma perspectiva vertical, riscos de fechamento de mercado, exclusão de rivais. Então, esse tipo de análise, ela será feita sempre, independentemente da modalidade do ato de concentração e especificamente da modalidade em que ocorre a aquisição de controle, né? Eh, então, assim, o maior desafio do CAD é a instrumentalização, né? Numa tentativa hostil de tomada de controle, é de se imaginar que os atuais controladores da companhia, eles não queiram que isso aconteça, né? Então eles vão procurar o CAD, vão procurar a CVM, vão trazer uma série de argumentos, né, tentando evitar que isso aconteça. Então o CAD deve ter o cuidado de separar, os aspectos concorrenciais de uma simples questão de tomada de controle, né. E aí, Isabela, assim, dando, um exemplo, né, vamos supor que ocorra uma OPA hostil e o efeito concorrencial dessa OPA, dessa operação, desse ato de concentração, seja uma substituição de agente. Qual é o risco concorrencial dessa operação? Nenhum. Então, assim, para nós, é isso que importa, né. E muitas vezes, os atuais controladores podem trazer uma série de argumentações de que não foram respeitados os direitos de tag along, Marina, qualquer coisa você me complementa depois, me corrija. Direitos de tag along, né, OPA vinculante, enfim, só que essa Tá indo questão. melhor do que eu no concorrencial, pode continuar. Obrigado. Eh, então, assim, a gente deve evitar que isso aconteça. Agora, isso também não quer dizer que todas as intervenções feitas pelos acionistas controladores, serão apenas para, vamos dizer, né, evitar que o controle seja tomado. Eles podem trazer informações relevantes para o caso, né, e nós estaremos atentos a essas informações. Só que muitas vezes não é trivial, né, separar o que que é o que, isso leva tempo, né, requer mais análise. Enfim, então eu queria destacar essa questão dos desafios, e eu até esqueci qual foi a pergunta original. Daí o Ademir me complementa, depois a gente volta. Posso aproveitar e te complementar? Aqui eu acho que o que você descreveu é uma preocupação paralela dos órgãos. Nós também, nesses casos, sobretudo de OPAs hostis, estamos constantemente preocupados em discernir o que é a preocupação do órgão, né, da administração, conselho, diretoria, e o que é, de fato, o interesse social. Essas são as palavras que nós acabamos utilizando, assim, para os nossos fins de análise, mas a verdade é que chega um determinado momento em que o controle daquela companhia, uma participação relevante no capital social daquela companhia está, sendo negociada. Os americanos têm uma expressão ótima para isso, que é at play, né, que está em jogo. A partir do momento em que essa posição está at play, que é como se virasse-se uma chave. Uma mudança muito provavelmente haverá. E aí, a postura dos administradores, ela tem que ser uma postura condizente com a hipótese de que a companhia terá uma outra configuração de capital social. Então, nesta situação, quando a gente vai para o campo em que o controle está definitivamente at play, para nós,
Qual é o tipo de coisa que a gente se preocupa? De novo, transparência, equidade, mas também o que maximiza o ganho para os acionistas. Então, alguns elementos entram nesse mix de análise. Mas me parece, pelo que você descreveu, que para as duas autoridades, nessas situações, ser capaz de discernir o que é um argumento, e eu vou usar essa palavra eh, de uma maneira muito ampla, sem um conteúdo valorativo, mas o que é um argumento oportunista ou advocatício ou de entrincheiramento, o que é um argumento em favor do interesse social e, no caso de vocês, o que é um argumento em favor do bem tutelado pelo CAD, né, que é a concorrência, o consumidor, etc. Aqui eu acho que a gente converge bem. Perfeito. Ademir, comentários? Não, muito breve, só para dizer, Marina, uma coisa importante, você tem razão, não estou desconsiderando o papel do minoritário, né, é só que acho que o CAD naquele caso, né, em que houve essa discussão, o que ele entendeu foi, o minoritário ele sabe das regras do jogo, né, no momento que ele desculpa, no momento que ele quis adquirir essa participação minoritária, ele sabe das regras do jogo. Então, assim, que muito excepcionalmente ele tivesse uma necessidade de intervir sobre os rumos da companhia, ele vai ter que esperar, né, ele espera que a análise, até porque não é perene, né, é só uma análise que acontece, pode levar de 30 dias ou mais em alguns casos, mas ele sabe as regras, ele vai ter que esperar. No entanto, eu acho que, e aí já caindo no ponto dos remédios, o próprio CAD também reconhece situações em que o minoritário pode ser muito importante, certo? Que, de novo, é o caso da CSN Uzi Minas, que a gente falou algumas vezes ali, só para pontuar que não é um caso de opostil, é um caso em que as ações foram feitas em mercado de capital, em que o CAD fez uma análise complexa da operação e acabou impondo remédios, certo? Tem um TCD, né? Hoje o que é o ACC, antigamente chamava TCD. Então é um acordo que foi firmado com o CAD, dispondo sobre os remédios, e essencialmente tem esse remédio que era, olha, você não pode exercer direitos políticos e vai ter que desinvestir ao longo do tempo. Então, inclusive com dever de desinvestimento, de novo. E ali, você sabe bem disso, né, Marina? Teve uma situação excepcional em que o CAD disse: olha, na verdade eu preciso deixar a CSN, que é minoritária, agir, participar de assembleia, etc., excepcionalmente, porque o bloco de controle está fragmentado e isso vai gerar um problema sério para a companhia. Então eu preciso, excepcionalmente, autorizar que ela intervenha. Então, acho que isso também vai ser considerado, né? Acho que vai ser, de novo, muito caso a caso. Só acho que, meu entendimento do que eu já vi das decisões do CAD é que me parece que a régua vai ser mais alta no caso do minoritário. Porque ele parece ter, não é necessariamente menos relevante, é só que você tem um bloco de controle definido, ele vai poder tomar decisões temporariamente, enquanto que no caso de uma OPA, em que você está adquirindo o controle, né, a falta justamente de um rumo mais bem definido pode ser muito mais grave para a companhia. E aí fecho com essa ponta dos remédios, que é, acho que essas operações vão ser muito, quando elas acontecerem, vão desafiar a autoridade, justamente porque, a reversibilidade é muito mais complexa, né. E aí pode eventualmente ter que haver o recurso a remédios comportamentais, eh, acho que o desinvestimento vai ser bem sopesado, né, antes de ser determinado. Isso vai ser um desafio de novo para o caso a caso, o CAD tem bastante experiência na imposição de remédios. Nunca é fácil, né, impor um remédio de desinvestimento, mesmo em casos em que não seja de mercado de capitais, a gente sabe que não é trivial. Mas aqui tem esse agravante adicional. Obrigada. Vitor, não sei se você tem comentários? Então tá. Eh, Vou tocar num ponto importante que a Marina já trouxe na fala dela, mas primeiro eu queria entender de vocês, tanto as nossas autoridades quanto os nossos advogados aqui do painel, eh, a gente sabe que a CVM e o CAD têm um grupo de trabalho desde 2018, mas que não necessariamente a gente está tratando desse tema lá dentro. Como é que é a coordenação CAD-CVM? Vocês acham que precisa de mais interação? Vocês acham que o tema das OPAs é um tema relevante que pode ser levado para dentro dessa cooperação entre as autoridades? E aí acho que Marina e Rodrigo podem falar do ponto de vista de dentro desses órgãos, mas Ademir e Vitor também fiquem à vontade para comentar o que vocês acham que pode melhorar ou como é que vocês acham que está funcionando isso. Rodrigo.
Vamos lá. De fato, Isabela, nós temos esse GT, né? Eu mesmo pude participar, eu acho que de 2 reuniões ou 3. É um GT que nós consideramos, está aqui na minha frente o meu chefe direto, o Felipe Mundim, que também está capitaneando esse GT, e nós participamos com o superintendente-geral da CVM, Alexandre Pinheiro, e toda a equipe dele. É um GT muito importante, né? Como a Marina falou, as nossas esferas de atuação são diferentes, né? Ainda que possam se complementar ali em algum momento, né? E eu acho esse GT extremamente importante para a gente encurtar a distância entre as nossas esferas de atuação, né? Ainda não surgiu a necessidade de debatermos esse ponto específico de OPA ou SHIELD, e nem OPA, né? Mas se surgir, Marina, seja muito bem-vinda ao grupo, se você puder. Eh, mas assim, eu acho essa interação CAD-CVM tem se provado cada vez mais, Felipe, que a gente precisa intensificar isso, ou seja, estamos no caminho certo, né? E aí eu tenho certeza que se surgir a necessidade em um caso concreto, nós com certeza vamos procurar a CVM para que ela nos auxilie. E também, assim, até aproveitando, em relação à questão da estatística, né? Eu me lembrei da fala do superintendente-geral do CAD, Alexandre Barreto, também conhecido como chefe. Ele fala, assim, sobre os casos de requisição facultativa, né, o uso do parágrafo 7º do artigo 88. Estatisticamente, são pouquíssimos casos, né, ele falou em 9, ele até usou a expressão traço, né, estatisticamente é um traço. Eu acho que isso ocorre também nessa situação de opostigo, né. Mais uma vez mencionando o artigo da Sara e da Nathalie, elas trazem ali um retrospecto de operações inseridas nesse contexto, mas não só exatamente nesse contexto, né, mas também em contextos de tomadas de aquisição de controle hostil por meio de outros procedimentos. Então, assim, estatisticamente, ainda não temos um problema, né. Então, por mais que a nossa resolução, o regimento interno enderece essa questão, talvez não de forma exaustiva, mas ainda não vemos, assim, uma necessidade de endereçar mais, sabe. Mas no dia que essa necessidade surgir, com certeza esperamos contar com o apoio da CVM e daremos todo o apoio também. Marina. Isabela, na verdade a gente tem um convênio com o CAD desde 2008, né, esse GT passou a existir em 2018, sobretudo para lidar com questões ligadas à leniência, ele se tornou mais ativo, mas uma relação formalmente estabelecida, digamos assim, ela é bem mais antiga, é de pelo menos uma década atrás, e do ponto de vista de interações informais, isso sempre essa troca sempre aconteceu. Eu chamaria a atenção para 2 pontos. O primeiro é o fato de que essa semana entrou em vigor a nova regra de OPAs, que é a Resolução 215, e essa resolução, dentre outras coisas, encurta alguns prazos. Então, uma das coisas que ela faz, por exemplo, é dizer que a partir do momento em que ocorre o evento que deflagra a necessidade de uma OPA, o edital precisa ser divulgado em 30 dias, ao invés de 60 dias. Eh, no geral, a autorização do CAD, a manifestação da autoridade concorrencial, quando é uma condição suspensiva, ocorre dentro do prazo da oferta, mas acho que é importante que o CAD também leve em consideração que os prazos da CVM estão mudando por força dessa nova resolução. Esse é o ponto um. O ponto 2 é que, muito embora de fato a gente tenha essa interação em casos concretos, debaixo do convênio e também debaixo do GT, tendo tido, né, essas interações com vocês nos últimos dias, com o Rodrigo bastante, me parece que sem prejuízo dos problemas que aparecem nos casos concretos, talvez a gente tenha que pensar em ficar um pouco mais pertinho, né, Rodrigo? Porque, eh eh, e eu digo isso do ponto de vista, de das nossas temáticas mesmo, porque tem muitos conceitos que para nós, eh
são às vezes as preocupações são às vezes diametralmente opostas. Então a gente nem entrou nessa discussão aqui, mas uma discussão que aparece, com alguma frequência é a questão da transparência. Vira e mexe acontece do CAD, de algum participante de mercado dizer que o CAD exige que haja divulgação de um determinado fato, enquanto a CVM exige que esse fato seja mantido em sigilo até que seja o momento de fazer uma divulgação ao mercado. Por outro lado, também o contrário também acontece. Muitas vezes a CVM acha que algo precisa ser divulgado, e o CAD acha que não precisa. São coisas assim do dia a dia e que não são necessariamente os assuntos mais glamurosos do mundo, mas que acabam, perpassando muito das nossas decisões, de dia a dia. Não é incomum que eu tenha uma discussão, uma reunião com uma companhia aberta, que venham os advogados societários, mas o advogado de CAD também, para me explicar por que que aquilo é um problema, eh do lado concorrencial. É maravilhoso, porque, eu tenho a oportunidade de aprender sobre esse outro sistema, mas também do nosso ponto de vista, pode ser muito profícuo já ter um letramento, digamos assim, nessas preocupações, e eu acho que vice-versa. Amei, acho que a gente pode dizer que inauguramos uma relação mais próxima entre CVM e CAD neste painel. Concordo. Eu vou passar a palavra também para o Vitor e para o Ademir, mas antes eu vou usar meus privilégios de moderadora para inserir uma perguntinha a mais, que é se algum de vocês vê a necessidade de regulação adicional, seja por meio de uma resolução do CAD, seja por meio de uma resolução da CVM ou uma resolução conjunta, para tratar da questão das OPAs ou outras que vocês achem interessante. Vitor, por favor. Isabela, com relação, eh, acho que vou usar um gancho aqui que a Marina colocou de ampliar o debate, né? Acho que o debate institucional, né, o diálogo institucional entre os dois órgãos é super positivo e aí eu uso até um exemplo de M&A privado mesmo, não só de OPA, né? Quando a gente está elaborando, por exemplo, um contrato, um SPA, ou pensando numa oferta de OPA, uma coisa que é muito pensada é quais são as condições suspensivas que vão ser aplicáveis àquela transação. E todo mundo está interessado nesses momentos em seguir adiante, né? Em ter um entendimento sobre o que a transação é, ser claro com relação ao que está se propondo a fazer, como a Marina coloca, ela recebe a visita do advogado com formação em concorrencial, o advogado que pratica o societário simultaneamente, e eu só vejo lados positivos nessa aproximação que você acabou de inaugurar aqui no painel, né? Então, é por isso, eu acho que, com relação à segunda pergunta, acho que é um movimento natural, tem a ver com, na minha visão, como eu falei mais cedo, com o amadurecimento do mercado, com o aumento da dispersão acionária, isso pode ser pensado nesse momento, não algo que eu tenha aqui para trazer um ponto específico, mas acho que é natural. Ademir? Muito rápido, primeiro já agradecendo aqui o painel, a oportunidade de estar com vocês. Claro, essa aproximação é super importante, tomara que vocês consigam estar cada vez mais presentes e discutindo. Acho que esse letramento que a Marina mencionou é super importante mesmo, né? Para mim foi muito gratificante poder estudar um pouco, em função do painel, estudar um pouco esse tema e até tentar aprender alguns conceitos que honestamente não eram muito claros para mim do direito societário. Mas sobre a sua questão específica, Isabela, você precisa de mais regulação. Honestamente, eu acho que o CAD já tem no regimento interno funcionou bem, né? Foi aplicado num caso, tem lá uma disposição específica e tem flexibilidade, né? Acho que o grande ponto do antitrust é que ele sempre se pautou pelo caso a caso e pela flexibilidade do caso a caso, né? Então tentar engessar demais pode ser difícil, para essas situações. Então acho que, honestamente, eu acho que o regimento dá conta de lidar com isso, e aí a complexidade vai estar no caso concreto, né, para quem estiver decidindo o caso concreto. Eu não poderia concordar mais, Ademir. Eu acho que, de fato, o regimento interno já endereça, né? E em que pese não termos definições claras das hipóteses que justificariam o exercício antecipado de direitos políticos para garantir o pleno valor do investimento, talvez se a gente criasse uma resolução específica, criando
as hipóteses a gente amarrasse de um jeito que possa prejudicar, assim, a análise de um caso concreto, né. Então, nesse caso, talvez deixar um conceito mais abstrato em aberto pode ser bom, né. Porque as características do caso concreto, elas irão mudar, né. Então, eu acho que o CAD, como demonstrou na análise do ato de concentração MSC Login, CBC Taurus, o CAD foi capaz de endereçar a questão, né. E, inclusive, são precedentes importantes que vão balizar a nossa atuação no futuro, né. Eu gostaria só de chamar a atenção também para um caso que foi decidido no tribunal essa semana, que foi uma disputa de controle ali pela Braskem entre o empresário, o senhor Nelson Tanuri, e a Petrobras, né. Eu acho que o voto do tribunal, da conselheira Camila, eu acho que mais uma vez, assim, reforçou a ideia de que a atuação do CAD deve se pautar pela análise dos aspectos concorrenciais da operação, evitando se misturar ali numa lide privada que não interessa ao CAD, né. E reforçando também que a Petrobras trouxe preocupações concorrenciais que foram investigadas e analisadas pelo tribunal, no caso, né, porque esse pedido de ser interessado foi feito após os 15 dias, a decisão da STJ saiu antes. Mas enfim, então o CAD, mais uma vez, foi capaz de endereçar a questão, e aí, corroborando mais uma vez a fala do Ademir, eu acho que por enquanto, nós estamos bem servidos de um arcabouço normativo que nos permite analisar esse tipo de situação. Eu também concordo, em especial porque, como eu disse, né, nós temos uma nova regra de OPAs que acabou de entrar em vigor, da forma como nós pensamos o nosso processo regulatório na CVM. Na maioria dos casos, quando a gente está lidando com assuntos que já existem, as regras acabam por incorporar entendimentos do colegiado. A regra de OPA, ela fez muito isso, ela incorporou uma série de decisões e entendimentos que vinham, né, consagrados ao longo dos anos. Se essa questão passasse a uma questão mais premente no futuro, invariavelmente ela vai encontrar o seu caminho para dentro da regra. Agora, o que o Rodrigo falou, também me parece muito claro. É muito comum que, como reguladores, nós nos deparemos com situações em que estamos diante de problemas privados procurando soluções públicas. Este não é o papel do regulador, em muitos casos. O regulador, ele dá soluções públicas para problemas que têm uma, eh, que reverberam publicamente. Essa nossa capacidade de fazer essa distinção de qual é o nosso papel a cada caso, ela é muito importante e ela é recorrente nos órgãos. É bacana ver que isso é algo que vocês enfrentam também e enfrentam com as mesmas lentes que nós buscamos utilizar para analisar esses casos. Pessoal, tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi para não levar bronca da organização. Me falaram 11h15, são 11h16, então eu já roubei 1 minuto. Eu adoraria abrir para perguntas da plateia, mas de novo, bronca da organização. Então eu vou encerrar por aqui agradecendo muito aos nossos palestrantes de novo. É um tema árido, é um tema com jurisprudência escassa. A gente abusou do Rodrigo nos últimos dias. Enfim, muito obrigada a quem veio. A gente está competindo com um painel de peso na outra sala. Quem me viu oferecendo Pix para participar desse painel não era eu. Estou muito feliz que a gente está com a sala cheia. E obrigada, gente. Obrigada de novo, Ibraque Júnior. Obrigada, palestrantes. Bom dia para vocês.